cantado em melodia gregoriana. Hoje celebramos uma grande alegria, o nascimento de Jesus Salvador, o nascimento de nosso Deus. Esse dia se torna um dia de muita festa, de muito júbilo, de muita exaltação, pois o céu vem até nós. Vocês perceberam que toda a nossa igreja toma um tom de solenidade, de festa, e algo que quer representar este céu que vem até nós. Este céu que é Cristo Jesus. Se antes tínhamos no coração a dúvida de como seria a nossa vida neste mundo, agora temos a certeza de que nada neste mundo pode nos tirar a paz. Nada neste mundo pode nos tirar a certeza do céu, porque o céu está no meio de nós, que é Cristo Jesus, Cristo Senhor, nosso Salvador. Vocês lembram que há 2 domingos atrás eu pedi a vocês para trazer alguns pequenos símbolos com o nome de vocês, e a nossa árvore estava sem nada, sem brilho, sem luz. E à medida em que cada um de vocês foi assumindo o seu papel nesta árvore, foi colocando-se na árvore que é Cristo Jesus. O pinheiro é sinal de vida. Por isso, hoje temos o pinheiro na igreja, mas precisamos olhar para cada um desses pequenos símbolos coloridos, mais do que pedidos a Papai Noel ou qualquer outra realidade material, é olhar para o quanto nós somos a luz de Cristo, somos o brilho do Cristo no mundo hoje. Por isso eu pedi a vocês, a igreja é este pinheiro, porque a igreja é a igreja de Cristo. Mas se nós não assumirmos o nosso papel, o pinheiro se torna frio, vazio, sem valor. Torna-se uma árvore que chega até nós como tantas outras árvores. Se nós não assumirmos o nosso papel de precisarmos desta vida, nada terá sentido a cada um de nós. Olhar para o menino Salvador é olhar para cada um de nós. Ele que assume a nossa natureza humana, Ele que assume a nossa existência para dar um sentido de tudo aquilo, principalmente no mundo hoje, tão sufocado por violências, por agressividades, por distorções de valores verdadeiros. Precisamos sim encontrar este céu neste mundo que não quer apresentar o céu, quer apresentar uma agitação, quer apresentar uma festa mundana, pagã, de corrupção e muitas das vezes até mesmo de degradação do que nós devemos ser. Quando saímos para um festejo, e esse festejo não é algo que verdadeiramente me realiza, mas é algo que eu me consumo nas drogas, no alcoolismo ou em tantas outras coisas, o que permanece depois em nós é o desgaste. É saber que aquilo no dia seguinte eu não vou prestar para mais nada. Nós hoje estamos vivendo a maior festa que a humanidade pode viver: o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que não veio com muitas pompas, não veio com muitas coisas frondosas, veio numa manjedoura. Hoje a nossa manjedoura é até mais bonita, iluminada, mas não era assim a manjedoura de Jesus quando ele nasceu há cerca de 2000
30 anos atrás. É preciso eu ter um olhar além daquilo que é o verdadeiro sentido deste Natal. Eu compreendo no meu coração que Cristo Jesus nasceu e quer nascer de forma viva e verdadeira na minha vida. Hoje tive o desprazer de ter que ir no Alcântara. Vocês sabem como é ir no Alcântara dia de hoje. Graças a Deus, você tem que tirar o pé. Opa, peguei, dá para andar agora. E você vê toda aquela agitação. E eu fiz uma experiência hoje. Uma experiência que cada um de nós deve ser capaz de fazer. Eu passava olhando para as pessoas nos olhos. Mas eu digo para vocês, num percurso de 20 metros que eu percorri, eu só encontrei uma ou duas pessoas que foram capazes de me olhar nos olhos. De cerca de 200, vocês sabem como é que é Alcântara no dia de hoje. É uma pressa, é um empurra-empurra. E paremos para pensar. Se Cristo Jesus, que é o festejado de hoje, é o grande condutor da paz, é o grande condutor do nosso coração para uma vivência da paz, que sentido tem tudo isso? Que sentido tem tudo o que fazemos? Se nós não buscarmos nesse Natal colocar a paz no nosso coração, mesmo diante de tantas turbulências que a sociedade de hoje quer nos impor, mesmo diante de tantas barreiras que a sociedade de hoje quer nos colocar, e as leituras de hoje não são diferentes. Na primeira leitura, vamos observar justamente a realidade do profeta Isaías, que já anuncia: foi-nos dado um Salvador. É interessante, muito tempo depois que veio nascer Jesus, e Isaías já dizia que foi-nos dado. Como? Como isso é possível? O povo andava na escuridão, viu uma grande luz. O primeiro passo para eu poder viver plenamente no amor de Deus é a luz. Eles já buscavam viver essa luz. E ao contemplar esse mistério de Cristo Jesus, que já se fazia presente no meio de nós, essa luz se torna ainda mais forte. Eles compreenderam antes do que muitas das vezes nós compreendemos o que é Jesus, presença viva no meio de nós. Mesmo não tendo Jesus, sabiam que ao colocar a vida deles numa vida reta, numa vida correta, numa vida regida por princípios concretos que nos levam à intimidade com o Senhor, não tiveram medo em dizer: o Salvador já está no meio de nós. O Salvador se faz presença no meio de nós quando nós somos capazes de reconhecer que Ele é tudo para nós. Por isso podemos, com muita alegria, cantar: hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor. Não é qualquer um. Não estamos celebrando o dia de alguém que é diferente a nós. Pelo contrário, é tão presente na nossa vida que assume a simplicidade extrema do nascimento. Renegado pela humanidade, excluído pela sociedade, que estava mais preocupada com outras festas do que o acolhimento, a caridade, a fraternidade. Todos estavam
com as suas casas e pousadas lotadas, mas eram mais importantes as realidades celebrativas do que o ser humano. Imaginar de negar acolhimento para uma mulher grávida, já em dores de parto, já prevendo o nascimento do Salvador. Maria estava ali, querendo ser acolhida para que o Salvador nascesse. E o que a sociedade fez? Não quis acolher. Quem foram os primeiros a poder badar a Jesus, aquecendo naquela situação particular? Os bois. Quem foi que por primeiro deixou de ter o seu alimento para poder servir de apoio para Jesus? Os animais. A manjedoura era o lugar dos alimentos dos animais. E será que nós já paramos para observar o quanto a simbologia disso já nos mostra como estava nascendo aquele que queria se fazer para nós alimento vivo? Se ele que ocupa o lugar do alimento dos animais, quanto mais ele não quer se dar por cada um de nós. E depois vamos observar na segunda leitura da carta de São Paulo a Tito, que não basta simplesmente olharmos para Cristo Jesus como nosso Salvador, mas precisamos olhar todo o contexto que está ligado à figura de Cristo Jesus. A simplicidade, a humildade, a bondade. Celebrar o Natal de nosso Senhor é celebrar tudo isso dentro de um contexto específico de amor. Porque se não for assim, irmãos e irmãs, não nos basta, não precisamos ir para casa e fazer as nossas ceias, porque são ceias vazias, são comilanças vazias. Precisa ser um celebrativo do reconhecimento humilde e bondoso de que Cristo se faz presença viva no coração de cada um de nós. Nós somos imagem do Cristo, nós somos testemunhas do Cristo. Hoje nasceu para nós o Salvador, Cristo Jesus, nosso Senhor. E é interessante que na primeira reflexão natalina nos apresenta três grandes contextos. A realidade hierárquica, que já está presente nesse texto de Lucas. Aconteceu que naquele dia César Augusto publicou um decreto. Então nós vamos ver a preocupação de Lucas nos apresentar por primeiro que César Augusto estava realizando um evento naquele tempo. Quem era a autoridade daquele tempo? Depois de toda a busca do recenseamento, o registro que acontecia nas diversas cidades, eles iam por 150 quilômetros para poder prestar a sua obediência jurídica daquela época. Maria e José, mesmo diante das dificuldades, não deixavam de dar testemunho de justiça e de cidadania. Depois, vamos ver o contexto da família sagrada. Maria, José e Jesus, que se colocaram em profundo risco. Nós sabemos quantas e quantas mulheres em partos com tantos recursos hoje ainda vêm a falecer.
mas aquela situação onde Jesus nascia demonstrava para nós que Jesus vem superar toda e qualquer dificuldade de vida, toda e qualquer dificuldade de experiência humana que possa ferir a vida. Se a vida humana chega ao extremo da rejeição, Cristo nos mostra que Ele é o caminho para que essa rejeição não aconteça mais, para que essa rejeição subsista não mais no nosso coração. E depois vamos ver ali, entre aspas, a primeira imagem dos cristãos. Quem são os primeiros cristãos desse evangelho? São justamente os pastores. Os pastores ouviram o anúncio de que nasceu o Salvador. Não ouviram um anúncio de qualquer um. O anjo veio anunciá-los. E ao receberem este anúncio, glorificaram a Deus e foram ao encontro do Senhor. É interessante que eles tinham medo. Eles sabiam que estavam diante de algo que era muito grandioso para eles. Mas mesmo assim, foram e adoraram o Senhor. Ele é o nosso Salvador. Nós, se olharmos para a figura desses pastores que cuidam das